Livro de Números, capítulo 36, do versículo 1 até o versículo 3, Bíblia interpretada, fácil de entender. O versículo 1. Os chefes de família do grupo de família de Gileade, descendente direto de Marqui, Manassés e José, foram falar com Moisés e com os outros chefes de família israelitas. E eles disseram a Moisés, versículo 2: O Iau, o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, ordenou que o Senhor Moisés distribuísse a terra ao povo por sorteio. E ele também ordenou que o Senhor aqui é Moisés, desse a propriedade do nosso parente Zelefioete às suas filhas. Versículo 3. Porém, se elas casarem com homens de outras tribos israelitas, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daquele com quem elas casaram. Assim, a ira irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. O versículo 3, que a gente lê mais uma vez, diz assim: porém, se ela casar com homem de outras tribos israelitas, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles com quem elas casaram. Assim, irá diminuindo a parte que nos foi dado por sorteio. Versículo 4. Porém, quando chegar o ano da libertação, que é o ano do jubileu, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casaram, e não será mais nossa. Versículo 5. Então Moisés confirmou a ordem do Iau, do Criador do céu e da terra, e respondeu aos israelitas o seguinte: os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Pai Eterno, Criador do céu e da terra, para as filhas de Zelofehade é esta. Versículo 6. Elas podem casar com quem quiserem, contando que seja com um homem de uma das filhas da tribo do seu pai. Elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com homem de uma das famílias da tribo de seu pai. Versículo 7. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados cada um à terra da tribo dos seus pais. Versículo 8. Todas as moças que tiver terra numa tribo israelitas deverão casar com alguém da família da tribo do seu pai. Versículo 9. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados, e elas não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. O versículo 10 do versículo 10 e versículo 11. Então
Macra, e Tirza, e Ogra, e Milca, e Noa, filha de Zelofeade, fizeram como o Senhor, o Pai Eterno, o Iau, Criador do céu e da terra, havia ordenado a Moisés, e casaram com os filhos dos seus tio paterno. O versículo 11, o versículo 10, versículo 11. Então Macra, Tirza, Ogra, Milca e Noa, filha de Zelofeade, fizeram como o Pai Eterno, o Criador do céu e da terra, que é o Iau, havia ordenado a Moisés, e casaram com os filhos dos seus tio paterno. O versículo 12. Elas casaram dentro dos grupos de família da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. O versículo 13, para terminar. Foram essas as leis, os mandamentos que o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, o Iau deu ao povo de Israel por meio de Moisés, nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Este foi o livro de Números, capítulo 36. O livro de Números tem 36 capítulos. Esse foi o último capítulo do livro de Números, que é o livro da lei de Moisés, livro dos Pentateuco, que é o livro de Jubileu. O capítulo 36 tem 13 versículos. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, da sabedoria e conhecimento da Tua Palavra, para que nós possamos entender de acordo com que está escrito. E também não ficamos só por ouvir a palavra, mas também que nós colocamos em prática, fazemos força para obedecer a palavra do Pai Eterno do jeito que ela está escrita nas Escrituras.
O significado do capítulo 36 de Número, que diz assim: fala a respeito do casamento de herdeira com relação à questão levantada anteriormente pelas filhas de Zelofade. A decisão foi que onde um homem morasse sem filho, a sua herança. Poderia passar para as suas filhas, no livro de Números, capítulo 27, versículo 1 e o versículo 11. Os líderes de Manassés, a tribo a qual essas mulheres pertenciam, temia que a terra que havia acabado de ganhar, vê no livro de Números, capítulo 32, versículo 39, versículo 42, pudesse ser pedida para outras tribos, podia ser perdida para outras tribos, se as filhas de Zelofeade tivesse casado com um homem de outras tribos. Os chefes de família dos grupos de família de Gileade, descendente direto de Marqui, Manassés e José, que foram falar com Moisés e com os outros chefes de família israelitas. E eles disseram a Moisés: o Senhor, o Criador do céu e da terra, o Pai eterno, ordenou que o Senhor Moisés distribuísse a terra ao povo. E ele também ordenou que o Senhor Moisés desse a propriedade do nosso parente Zelofeade às suas filhas. Porém, se elas casarem com um homem de outras tribos israelitas, e a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles com quem elas casaram. Assim irá diminuindo a parte que nos foi dado por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, que é o ano do jubileu, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daquele com quem elas casaram. Não será mais nossa. No livro de Números, capítulo 36, do versículo 1, versículo 4. Para impedir tal transferência da terra, Moisés introduziu uma lei para garantir que, nesse caso, uma mulher se casasse, ela teria que se casar dentro de sua própria tribo, da sua própria família, dos seus tios. Então Moisés confirmou a ordem do Ial, do Criador do céu e da terra, do Pai eterno, e respondeu aos israelitas o seguinte: os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Pai eterno para as filhas de Zelofeade, elas podem casar com quem quiser, contanto que seja com um homem de uma das tribos do seu pai. Desse modo, a terra dos israelitas não passará de uma tribo para outra,
pois os israelitas devem ficar ligados, cada um à terra da tribo dos seus parentes, dos seus pais. Todas as moças que tiver terra numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo de seu pai. Desse modo, cada israelita herderá a terra dos seus antepassados, e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligado à sua própria terra. Em Números capítulo 36, versículo 5, versículo 9. As filhas de Zelofade, então Macra, Tirza, Ogra, Milca e Noa, filha de Zelofade, fizeram como o Pai Eterno havia ordenado, e casaram com os filhos dos seus tios paternos. E elas casaram dentro dos grupos de família da tribo de Manassés, filho de José, e suas terras ficaram na tribo do pai delas. E foram essas as leis e os mandamentos que o Pai Eterno, o Criador do céu e da terra, deu ao povo de Israel por meio de Moisés na planície de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Em Número capítulo 36, versículo 10, versículo 13, para terminar. Este foi o comentário do capítulo 36 de Número, do versículo 1 até o versículo 13. Bíblia interpretada, de estudo, fácil de entender. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, da graça, da força, conhecimento, sabedoria, para que a gente possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito, e também da graça e força para que a gente possamos obedecer a palavra dele de acordo com o que está escrito nas Escrituras. Fica a todos com a paz, uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno. Uma boa noite para todos.